Como ser fiel em tempos modernos, né? Como ser fiel em tempos modernos? Vamos para 1 Timóteo, capítulo 1, o versículo de número 11, 12, 13 até o 14. Vamos ler esses 4 versículos para a abertura do nosso ensino na palavra de Deus. Como ser fiel em tempos modernos? Estamos vivendo uma era, irmão, da informática, né? Quem trouxe a sua Bíblia de papel, abra a Bíblia de papel. Quem trouxe a sua Bíblia eletrônica, né? Celular, tablet, abre também. É Bíblia do mesmo jeito, né? Abre a sua Bíblia no tablet, no celular, e Deus vai falar com você da mesma maneira. Amém? A igreja cresce na graça e no conhecimento. Então não se preocupe. Amém? Glória a Deus. Na etimologia, a palavra fidelidade quer dizer lealdade constante, né? Uma lealdade constante. Nós estamos aí introduzindo esta palavra fidelidade. É aquela pessoa que é leal, sempre, constante. Então, isso quer dizer fidelidade. Amém? Todos encontraram? Pastor Edilson, fazendo esta leitura para nós, do versículo 11 ao versículo 14. Pode ser? Paz do Senhor. Conforme o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que, dantes, fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. A igreja podeis assentar, que Deus abençoe. O apóstolo Paulo, servo do Senhor, escrevendo esta carta a Timóteo, ele começa a mostrar o início do seu ministério, a forma como ele foi chamado e a maneira que ele foi chamado para ser fiel. A igreja tem por base entendermos que fidelidade é o mesmo lealdade. E Paulo, ele está dizendo, olha, eu estou procurando aplicar a minha vida de uma maneira fiel, sendo leal à palavra de Deus. Por isso ele diz que dou graça ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Chegar a esse ponto, irmão, de a gente poder agradecer, dizer hoje eu posso dizer, dou graça ao meu pastor Abigail, porque me achou por fiel, me colocou no ministério, né? Isto é importante para a nossa vida espiritual, reconhecer aquele a quem Deus usou para chamar-nos para o ministério. Às vezes, irmão, nós alcançamos o ministério e achamos que é mérito nosso, achamos que é porque nós somos bons, é porque nós temos uma promessa de Deus. Você está enganado, irmão. Todo crente tem promessa de Deus, todos. Do momento que você levanta a mão aceitando Jesus, você já o faz pela promessa de Deus. A Bíblia diz que já é o Espírito Santo de Deus que lhe chamou, e o mesmo Paulo diz que Deus o reconheceu desde o ventre da sua mãe. Então já é uma promessa de Deus. Agora, o reconhecimento vem da parte daqueles que o aponta, daqueles que o apresenta, daqueles que o achou por fiel, como Paulo está dizendo aqui, né? Dou graça porque me achou por fiel e me colocou no ministério. Muitas das vezes esta chamada, ela não é fácil. Às vezes, irmão, a gente pensa que aquele cidadão, aquela cidadã, ela vai dar bom êxito, vai dar bom fruto no ministério, vai ser um excelente chamado, uma excelente chamada, mas infelizmente está preocupado com a sua própria vida e não preocupado com a obra de Deus. Ele quer aparecer ou ela quer aparecer, infelizmente ela acaba entrando por um caminho diferente, que não é o caminho da chamada. O primeiro passo do caminho da chamada é a humildade, é reconhecer quem foi chamado. Não, o irmão me apontou, eu vou honrar, não vou desonrar esse irmão,
que me apontou para o ministério, é o líder dos diáconos, é o líder das diaconisas, me apontou para o ministério, o pastor apoiou, e eu vou valorizar esta chamada, porque eu dou graças a Deus que eles acharam em mim condição de fazer a obra de Deus, acharam em mim uma posição da minha chamada. Então Paulo está mostrando aqui, etimologicamente, a palavra fidelidade. E o que é fidelidade? Fidelidade vem lá do tesouro, vem da comunhão com a Santa Ceia, vem da presença do culto, né? Achar fidelidade numa pessoa é quando ele é fiel aqui dentro da igreja, lá no trabalho, aonde ele anda, em todo momento, na tesouraria, na secretaria. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Achou-me leal, achou-me sincero, achou-me honesto diante da obra de Deus, e me chamou e me colocou no ministério. Então eu dou graças a Deus por isto. É muito importante. Ele disse: olha, uma pessoa como eu, que antigamente eu era ignorante, né, incrédulo, né, blasfemo, eu peguei carta com o sacerdote para atacar a igreja, arrastei algumas irmãs, espanquei alguns irmãos. Irmãos, isso aqui não é fácil não. Obreiros, isso aqui não é fácil. Quando Paulo chega a dizer isso aqui, ó, ele disse: e com tudo isso ainda me chamaram, sabendo que eu fui perseguidor, sabendo que eu maltratei a igreja, e eles acharam em mim uma lealdade, acharam em mim favor de fazer a obra de Deus. Então daqui adiante agora, eu vou me comportar como um cristão chamado, vou me comportar como um cristão que merece a chamada de Deus para a minha vida. E isto o apóstolo Paulo coloca diante da fidelidade nos tempos modernos, reconhecendo e capacitando e sendo capacitado para fazer a obra de Deus. Então isto é muito importante para a nossa vida cristã. Retidão ou integridade de caráter está incluso dentro da fidelidade. Você é reto, você é íntegro de caráter, podemos confiar, irmãos? A gente pode deixar a cantina na sua responsabilidade? A gente pode entregar a cozinha na sua responsabilidade? A gente pode entregar a ornamentação da igreja na sua responsabilidade? Da maneira que você pegou as cadeiras da igreja, os bancos da igreja, a ornamentação da igreja, a cantina da igreja, a cozinha da igreja, você vai entregar? Você é de confiança? Eu posso confiar em você? Você pegou o veículo da igreja, você vai entregar do mesmo jeito? A Bíblia está dizendo retidão, integridade, caráter. Podemos confiar à igreja no dia que eu viajar e eu posso entregar a você? Você vai devolver a igreja de Jesus sem mácula, sem defeito, sem levantar contra a igreja, contra o pastor? É disso que o Paulo está falando. A igreja do Senhor, o caráter da responsabilidade. Às vezes Deus pega a gente, pastor Limar, lá na rua, um bêbado, um drogado, um prostituto, e aí Deus vem limpando, vai lavando, como ele fez com Paulo, e depois ele confia a ele, a fidelidade dos tempos modernos, com tantos modernidade, e ele confia a ele entrega a responsabilidade a ele. Alguns irmãos chegam até a dizer: mas eu não tenho leitura, eu não tenho conhecimento. Mas Deus confia a você a palavra dele. Deus confia a você a dignidade de assumir hoje, e o amanhã você estará crescendo na graça e no conhecimento. Então é disso que nós estaremos falando dentro da palavra de Deus. Passaremos a tratar do tema de fidelidade, o propósito como fiel em tempos modernos. Não é fácil. Às vezes, nos dias que nós estamos vivendo hoje, irmãos, não é fácil. A gente depara com o irmão dentro da igreja. É muito fácil a gente olhar para o irmão de paletó e gravata e olhar nele e dizer: Pai do Senhor, obreiro, Pai do Senhor, irmão, você está fiel, você está digno. Mas quando você encontra ele lá fora, fora do sistema da igreja, dá para você chegar da mesma maneira e dizer: esse aí é um irmão abençoado, fiel, sincero, honesto. A paz do Senhor, irmão. Lá no local de trabalho, lá na onde ele trabalha, lá no lugar que ele está longe, mas ele não esquece que ele está em tempos modernos, tem uma câmera filmando ele o dia inteiro, Ele pensa: não, eu vou andar aí na rua e vou dar um cavalo de pau, vou pular a moto aí, vou sair pulando a pracinha, eu sou um jovem,
mas ele esqueceu que está no tempos modernos, a câmera está filmando ele. Agora mesmo pegaram um cidadão, um bandido, e ele disse: não me prenda não, eu sou irmão do João Campos, né? Grande pastor, deputado federal. Aí o pessoal bateu logo, daí o João Campos já estava vendo o jornal e disse: não, esse camarada não é meu irmão não, eu não conheço ele não. Talvez seria irmão de igreja, mas fazendo isso, até para ser irmão de igreja está difícil. Em tempos modernos, dá para nós sermos fiel? Quem entendeu a palavra de Deus, diga amém. Estamos vivendo em tempo moderno. Quando você menos assusta, o crente está passando na televisão, o crente está passando no Jornal Nacional. Agora, o que você fez, é bom ou é mal? O seu patrão está te filmando, ele entregou a casa para você e na sua casa tem uma câmera, e você não sabia, ele está te filmando. Em tempos modernos, você corresponde à fidelidade? Amém? Então nós precisamos entendermos, irmãos, que no século 21, a fé cristã não é uma fé só de você chegar na igreja e dar a paz do Senhor e dizer: sou um crente e eu estou aqui e faço parte desta igreja. Não. No século 21, os tempos modernos revela quem você é dentro da igreja e revela quem você é lá fora. Ao entrar na cidade nós temos uma câmera, ao fazer o Cooper na praça nós temos uma câmera, ao rodear o lago nós temos uma câmera, ao chegar na prefeitura nós temos uma câmera, ao passar na porta da delegacia nós temos uma câmera, ao entrar na cidade lá tem uma barreira eletrônica, ao passar no posto nós temos uma câmera, ao entrar no mercado nós temos uma câmera. Dá para ser crente ao tempo integral nos tempos modernos? Está entendendo, igreja? Diga amém. Ou você acha que você vai vestir uma roupinha de crente só para vir para a igreja? Ou você acha que vai ter o brilho de crente só quando eu vou para a igreja? Nos tempos modernos, em que a igreja do Senhor está vivendo, estamos ministrando esse culto. Agora, daqui a pouco, lá na África, lá no Portugal, esse culto vai estar passando lá. Todos os nossos cultos são gravados na terça-feira, e ele é lançado em rede, e alguém continua jogando ele para frente, e alguém vai ver você: aquele fulano é crente lá naquela igreja fulano de tal. Há pouco tempo eu conheci ele não era crente, ele era isso e isso, mas agora ele está crente lá. Eu vou assistir o próximo culto para ver se eu vejo ele realmente, se ele pertence realmente àquela igreja. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? São os tempos modernos que a igreja está vivendo, e que não dá para nós fingir de ser crente aqui na igreja e lá fora no mundo nós querer viver a modernidade do mundo. Os tempos são modernos e Jesus se modifica junto com ele. Por isso ele diz: crescei na graça e no conhecimento, para que a obra de Deus não seja escandalizada. Amém? Vamos para Gênesis capítulo 39, o versículo de número 7 e o versículo 8, né? Vamos falar aqui de uma pessoa que tem uma personalidade de caráter muito forte, uma fidelidade muito forte. Antes de você ler, irmão, exemplo, José do Egito, não é isso, irmão? Quantos já leram a história de José do Egito? Diga amém. Então você vai ver: amado do seu pai e rejeitado pelos seus irmãos, é isso? Mas em tudo ele era fiel. Vamos ler o versículo 7 e o versículo 8 de Gênesis 39. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou. E disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa. E entregou em minha mão tudo o que tem. Amém? Olha a situação, segura aí, daqui a pouquinho nós voltamos. Olha a situação de José: fiel, amado pelo pai, príncipe da sua nação, túnica colorida, respeitado, mas odiado pelos irmãos por causa da fidelidade. Porque ele era fiel, porque ele era verdadeiro, porque ele era honesto. Os irmãos dele não aceitavam. Era o olho do pai no campo. José era o olho do pai no trabalho, José era o olho do pai no rebanho, José era o olho do seu pai em todo lugar diante dos seus irmãos.
E por causa disso, a Bíblia diz que os irmãos odiavam José. Porém, o pai amava, porque ele era verdadeiro, ele era honesto, ele era sincero. Quantas das vezes que nós vivemos isso, irmãos? E qual família, às vezes, que não tem aquela pessoa que diz: olha, eu vou contar para a mamãe o que você está fazendo, eu vou contar para o papai o que você está fazendo. Isso aí não pode. E acaba sendo odiado pelos irmãos, porque ele acaba contando, ele entrega o outro. Mas o pai ama, porque ele é sincero, ele é honesto, ele é fiel. Nós vimos aqui que foi levado à casa de Potifar. E a mulher de Potifar, sabendo que José era um príncipe, mesmo sendo escravo comprado, mas príncipe por natureza, tinha um corpo perfeito, um vestiário perfeito que caía bem, olhou para José e o desejou, e disse: deita comigo. O meu marido não tem nenhum homem na casa hoje, só está nós dois, ninguém vai ficar sabendo. Mas ela não sabia que os olhos do Senhor procuram os fiéis na terra. Ninguém vai ver. Ele disse: minha senhora, o meu Senhor entregou tudo nessa casa nas minhas mãos, tudo está sobre o meu domínio, mas a senhora não, a senhora é dele, a senhora não me pertence, e por esse motivo eu não vou fazer isto, não vou. Se você ver o versículo 9 e 10 até o 11, você vai ver a recusão, a ponto dela agredir. Isso não foi só uma vez, pastores, isso repetiu vários dias, ela tentando, insistindo, pelejando. Se você ler o versículo 9 e 10, você vai ver que ela continuava insistindo, batendo na tecla, até o ponto de pegar José sozinho em casa e agarrar a ele, e ele largar as roupas na mão dela. Mas ele não contradizeu a sua fé, ele não aceitou o pecado, ele saiu. Quantas das vezes, irmão, dá para nós sermos fiéis assim, E aconteceu que falando ele cada dia, olha aí, falando ela cada dia a José, ele não dando ela ouvido para deitar-se com ela, então ela agride. Cada dia ela falava, cada dia ela insistia, cada dia ela tentava, e ele não aceitava. Então ela agride ele. E quantas pessoas que não esperam nem falar uma vez, irmão? Fulano está dando mole aí, palavreado vulgar hoje. Jovens usam muito esse comentário: está dando mole, eu vou acabar pegando aí, se não deixar, se eu não pegar, o outro vai pegar, está dando muito mole. E o respeito? Aonde está a sinceridade? Aonde está a dignidade? Nos anos 90, o pastor Moacir estiveram em Goiânia num congresso, e foi um dos maiores congressos goianos naquela época, no estádio, olhar no ginásio de Campinas, quando ele pregou a respeito da fidelidade familiar. Hoje você é jovem e acha bom abraçar uma mocinha, Hoje você é jovem e acha bom receber um abraço. Naquele dia eu era adolescente ainda. Eu disse: que palavra boba, tem sentido, Mas amanhã, quando você tiver suas filhas, e que você estiver dentro da sua casa, e o cidadão chegar com ela no pescoço, abraçado, querendo mexer nos lugares indevidos, aí você vai entender e sentir essa dor de ser um pai, e ver alguém bulindo a sua filha, tentando mexer com a tua mulher. Aí você vai entender o que é fidelidade, porque não dá para plantar abacate e colher manga. Então tome cuidado hoje, o que você faz com a sua mocinha, com a sua namorada, porque é essa aí que você está fazendo hoje com ela, amanhã alguém vai fazer com a tua filha. E essa mesma dor que um pai sente hoje por ver você fazendo isto, amanhã você vai sentir quando alguém fizer com a tua filha. Está entendendo, irmão? É bonito o camarada dizer: eu engravidei a fulana. É bonito ele dizer: eu sou um cara macho. Amanhã a filha dele vai chegar com a barriguinha grande, e ele vai chorar amargamente, vai doer nos ossos, na carne, porque a Bíblia diz que até os ossos apodrecem. Está entendendo, igreja?
fidelidade. A gente ensina os teus filhos o caminho que deve andar. Não deve atrever as filhas dos outros. Não deve abrir esse atrevimento, porque amanhã você vai pagar. Ter cuidado. Não é muito fácil essa parte, mas José resistiu. José aguentou firme, foi fiel, suportou, resistiu. E sabe de uma coisa, irmão? Ele foi preso, encarcerado, mas nunca perdeu a visão de Deus. Através da visão de Deus, ele chegou ao governo daquele país. Ele chegou a ser governador do Egito. A palavra de Deus diz em Gênesis 4, versículo 1, que ele tomou uma atitude de ser governador naquele Egito. Alguém que era escravo, alguém que não tinha valor, agora chega a ser governador. Por quê? Porque ele era fiel a Deus. E sabe aquela mulher velha que queria atacar a ele? Teve que trazer a sua filha nova, a sua filha linda, e entregar nas mãos de José. Disse: eu não pude ser sua, mas agora a minha filha será a sua esposa. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou o ouvido e ouviu o meu clamor. Deus não vai te dar bagaceira se você for fiel. Deus vai te dar pessoas fiel como você, pessoas honestas e sinceras diante da obra de Deus. José recebeu uma esposa honesta, sincera, o governo daquela nação. Mas a hora não espera. Vamos caminhar um pouquinho mais falando de fidelidade. Amém? Abre comigo aí Jó capítulo 1. Lê só o versículo 1, você que encontrar. Vamos falar de outra personalidade de Jó. Homem fiel, homem temente. Vamos ver aí as qualidades de Jó. 4 qualidades da vida de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus. 3. E desviava-se do mal. 4. Vocês viram? 4 regras que Jó obedecia diante de Deus. Havia um homem na cidade de Ur, chamado Jó. Olha, irmão, sincero. Jó era sincero. Segunda qualidade, reto. Ele era reto. Terceira qualidade, temente a Deus. Quarta qualidade, desviava-se do mal. O que está acontecendo ali? Estou vendo uma bagunça lá e eu vou lá ver o que está acontecendo. Cuidado, irmão, pode sair uma bala perdida. Pode sair alguém te machucar. Eu estava vendo uma entrevista na Band News, um jovem vendo um movimentão que aconteceu em São Paulo, parece que de música rap, foi lá ver o que era aquilo. Vinha da igreja, irmão. Olha para os irmãos entender isso. Estava vindo da igreja ao lado do pai, disse: pai, eu vou ali ver o que é aquele movimento. De repente, o barulho estava tão grande, a polícia veio embargar e começaram uma aflição ali. E o jovem estava entrando e a multidão veio de encontro com ele. Morreu pisoteado. Jovem crente vindo da igreja, não tinha nada a ver com aquilo lá, pastor Limão. Nada. Enquanto ele lá ia, a polícia vinha fazer o povo parar com a bagunça. E a multidão dispersou. E ele pegou de encontro com ele e ele morreu pisoteado. Onde você está colocando os teus pés, meus irmãos? Reto, temente, sincero. Desviava-se do mal. Você está vendo o mal e vai lá. Você está vendo a bagunça e vai lá. Está vendo a confusão e você vai lá. Desvia-te do mal. Foge da aparência do mal. Então Jó tinha essas qualidades, Com todas as características acima citadas, nós vamos ver as suas qualidades, Às vezes a gente pensa: não, mas eu sou fiel, eu sou sincero, sou reto, sou temente. Com tudo isso eu ainda vou passar aprovação ou privações? Vai, irmão, infelizmente vai. Você está no mundo, irmão, e o mundo não é nosso, e nem nós somos do mundo. Infelizmente vai. Vamos ver? A primeira aprovação de Jó na vida moral, Jó 1:15. Vamos lá, capítulo 1 de Jó, segura aí, o versículo 15. Na moral de Jó, olha aí, como que não é fácil. E deram sobre eles
os sabeus e os tomaram, mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Meu Deus, na vida moral, a Bíblia diz que Jó levantava de manhã, ia para o monte orar, oferecia sacrifício pelos filhos. Olha, irmão, isso não adianta nada, não. Se você não ensinar os filhos a ir para a igreja e jejuar com você jejuar para ele não resolve nada, irmão. Você vai morrer de jejuar e os seus filhos vão para o mal. Enquanto Jó orava e jejuava, os filhos dele estavam fazendo festa. Aí veio aqui, ó, a palavra de Deus diz que veio aqui os sabuceus e mataram os filhos de Jó à espada, no lugar errado, na hora errada. Veja aí, irmão, vida material, um homem temente a Deus, um homem reto, um homem honesto, um homem sincero. Alguém vem e mata os seus filhos à espada. Por quê? Porque enquanto eu estava na igreja orando, meus filhos estavam na praça, os meus filhos estavam vendo forró, os meus filhos estavam no circo, o meu filho estava na pecuária, o meu filho estava lá no modão. Jó era temente, ele orava pelos filhos, ele jejuava pelos filhos, mas os filhos faziam o que queriam. Estava na festa dos sabuceus, estava lá, tranquilo, festando. Vamos ver o versículo 16, continua aí, o ataque à família de Jó. Olha o problema aí, verso 16. E estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Meu Deus do céu, segura depois do 17. Fogo do céu. Mas o que será isto, irmão? Pode um homem reto, temente, justo, que desvia do mal, passar por todas essas provações? Sim. Deus quer confiar em você. Deus quer saber até que ponto você é fiel a Ele, até que ponto você vai resistir o diabo. Deus está provando Jó agora na vida material, tocando agora na carne, nos filhos. Agora Deus toca nos animais de Jó, Deus toca nos pertences de Jó, simplesmente por causa de uma visita do demônio que vai visitar a Deus. É a pior coisa do mundo, irmão, é quando o demônio vai à presença de Deus. Ele vai dizer: eu vi o fulano lá na terra, eu vi o ciclano lá na terra. Você fala que ele é crente, que é seu filho, que te serve, deixa eu tocar nele para você ver se ele é fiel. Simplesmente por causa do encontro com Satanás, com Deus. Jó é obrigado a pagar alto preço, começando pela família, pelo gado. Vamos ver o versículo 17, olha o que acontece. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: os caldeus, dividindo-se em 3 bandos, deram sobre os camelos e o tomaram, e mataram os moços ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Meu Deus, agora morre todos os funcionários, sempre escapando um. Alguma tradução diz todos os servos, outro fala todos os moços. Só eu escapei para trazer a notícia. Oh, irmão, mas que situação, que vida, que dificuldade, que luta. Eu estava conversando hoje com o irmão Joaquim, e eu falando para ele: pastor, às vezes Deus dá as coisas para conhecer o coração da gente. Eu já tive fazenda, eu já tive gado, eu já tive mercado, eu já tive muita coisa ali no Tocantins. E um dia o Senhor mandou uma profeta lá em casa, e ela disse: meu servo, terminou os seus dias aqui, volta, porque agora eu vou te ungir para fazer a minha obra. Eu fazia a obra de Deus como auxiliar, eu dirigia uma igreja como auxiliar, eu não era ungido. Eu disse: não, vou não, aqui está bom demais. Não, e agora eu estou até candidato a prefeito desse lugar, vai municipar, eu não vou não, vou ficar quieto. O Senhor mandou o segundo profeta e disse: meu servo, vai embora. E eu não quis vir. Aí o Senhor mandou o terceiro e disse: agora você vai, só que agora tudo que você tem eu vou tirar. Irmão, aí é doído. E eu não vou falar disso aqui agora, porque eu já dei esse testemunho aqui na igreja. Mas eu perdi tudo: gado, fazenda, carro, terra, perdi tudo. E eu comprei casa em Goiânia e perdi as casas também.
Eu já disse isso aqui, eu fui morar num barracão no fundo da casa do meu pai. Acabou tudo que eu tinha, tudo. Aí eu aceitei a unção. Aí eu fui a diácono, aí eu fui a presbítero, aí eu fui evangelista, aí eu fui a pastor. Aí eu formei de novo. Aí o Senhor me mandou para o campo. E aí o Senhor vai me retribuindo passo a passo. Amém, irmãos? Então Deus prova aquele que ama. Disse, prova, irmão Joaquim disse, pastor, mas será que eu aguento? Eu disse, não sei se você aguenta, mas que Deus prova, prova. Agora, se você aguentar, se você resistir, lá na frente, você vai levantar a mão e dizer, graças a Deus, eu combati o bom combate, terminei a carreira e glorifico na fé no Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos vencer em nome de Jesus. Vida familiar. Agora o versículo 19, vamos caminhar aí. Jó 1:19. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Meu Deus. Leu 7 para nós concluir até o 8. 7? Perdão, irmão. Não, tá bom. É até aí mesmo. Depois nós vamos ler o 6 até o 8, tá? Observe aí, agora nós estamos falando da vida familiar. E aqueles que não saíram, pastor? Aqueles que não estavam no campo, pastor? O que aconteceu? O vento bateu os 4 cantos da casa, irmão. É para acabar tudo. É para não sobrar nada. Nada. E a Bíblia diz que até os jovens que estavam dentro da casa morreram todos. Todos. Aí vem aquela pergunta: por que será que a mulher de Jó, ela duvidou? Por que será que a mulher de Jó blasfemou? Por que será que a mulher de Jó disse: Jó, morra, chega de sofrer? Ei, irmão, irmãs, Jó tinha 11 filhos. 11 filhos, entre filhas e filhos. Olha para cá, você vê 11 caixão saindo de dentro da sua casa. 11 caixão sendo levado a sua família inteira. O que é que você vai dizer desse Deus, irmão? Como humanos que somos, como alguém que está perdendo o gado, que está perdendo o camelo, que perdeu o servo, a serva, que tirou tudo que tinha, agora os 11 filhos vai saindo no caixão morto. Eu estou falando de fidelidade. Deus deu, Deus tomou. Bendito é o nome do Senhor. Eu estou falando de fidelidade. Eu perdi o carro. O que Deus está fazendo que não guardou o meu carro? Eu não vou ser crente mais não. Deus deixou roubar a bicicleta, Deus deixou roubar a moto, Deus deixou roubar, como diz o irmão Natalino, Deus deixou roubar minha eguinha de trabalhar. Natalino tinha uma eguinha de carroça, roubaram e ficou bravo demais. O que Deus quer comigo? Roubou até minha eguinha de trabalhar. Deus queria dar uma caminhoneta velha para ele, ele não queria a eguinha, né? Tem pessoa que Deus quer mudar a sua vida e você não aceita. E agora você imagina que acabou tudo que ele tinha, até os filhos. Mas com tudo isso ele mantinha fiel, né? Vamos agora para a vida física dele. Agora sim, capítulo 1, versículo 6. Vamos retornar um pouquinho atrás para mostrar um pouquinho da vida física. Pode ler o 6, o 7 até o 8. Olha o que acontece na vida de Jó. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e se desvia-se do mal. Meu Deus, Deus repete o mesmo que falou no capítulo 1, versículo 1. Observaste o meu servo Jó? Irmão, preste atenção nisso aqui. Satanás está te observando. Ele não pode tocar em você, mas está te observando. Ele não pode tocar porque você está debaixo da proteção de Deus.
Ele sabia que não podia tocar em Jó, e disse, mas o Senhor deu tudo para ele. Tudo que ele quer, o homem tem. Nós citamos aqui o que Jó tinha muitos camelos, Jó tinha muitos servos, muita serva, tinha família, filhos. E Satanás faz agora a pergunta, observaste lá? E o duro dessa pergunta, irmão, é que ele não concorda com a resposta. Ele diz, deixa eu tocá-lo, deixa eu tocar nele, vê se ele vai manter aquela integridade, aquela fidelidade. A hora passa ligeiro e eu tenho que concluir. Se você for para o capítulo 42, o versículo 10 ao 17, tudo isso que Deus tirou de Jó, você vai ver Deus retribuindo a Jó, 4 vezes mais. Deus retribui a Jó tudo que ele tinha perdido, Deus dá em dobro a Jó. Então às vezes, irmão, nossas lutas, nossas provações, a gente pergunta, por que, meu Deus, o que está acontecendo, por que eu estou sofrendo, por que eu estou passando por tudo isto? É porque Deus quer provar a sua fé, até onde Deus pode confiar em você, até onde Deus pode te ajudar, até onde você quer ser ajudado pelo Senhor, ou você vai largar tudo e vai tentar fazer como Adão e Eva. O que tem a ver Adão e Eva? Foram infiéis, foram desonestos, não foi, irmão? Deus disse, olha, de toda a árvore que está no jardim, vocês podem comer, todos. Deus confiou nele, pastor Edilson. Adão, Deus confiou naquele casal, Deus colocou um paraíso. Aqui Jó trabalhou e conquistou, mas aqui não. Adão e Eva, Deus deu a ele tudo de mão beijada. Deus confiou neles. E Deus chega para visitar e diz, cadê o casal abençoado? Cadê o casal maravilhoso? Adão, onde tu estás? Quantas vezes Deus vem te chamar e você está na roda do pecado, na roda dos escarnecedores? Aonde está? Você não tinha nada, eu te ajudei, eu te dei casa, eu te dei emprego, eu te dei salário, eu te dei comida, eu te dei roupa, e você não tinha nada, eu te ajudei. Aonde você está? Cadê você? E o pior de tudo, irmão, que esse tipo de crente, Adão e Eva, mentirosos, foi a mulher que tu me deste, foi ela me deu da fruta e eu comi. Joga a culpa nos outros. Jó, ele assumia muito bem a sua dignidade. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas Adão não, ele disse, a mulher que tu me deste, Senhor, fez isso comigo, a culpa é do Senhor, a culpa foi o Senhor ter trazido essa mulher. Agora com Jó é diferente. A mulher chega e diz, amaldiçoe o teu Deus e morra. Ele diz, só podemos receber o bem de Deus? E quando vêm as provações, nós vamos jogar tudo para cima? Vamos abandonar a obra, o ministério? Vamos abandonar a igreja? Não. Deus deu, Deus tomou, e bendito é o nome desse Deus. Amém? Deixa eu caminhar um pouquinho mais, que a hora não dá. Deixa eu falar da terceira fidelidade. Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, Beltesazar. Fiel, sincero, honesto. Daniel 1 e versículo 8. Vamos observar aqui. Olha aí, irmão. Capítulo 1, verso 8. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Daniel capítulo 1, versículo 8. Amém. 1 e 8. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Fidelidade, honestidade. Não é porque eu saí da igreja, não é porque eu fui raptado, não é porque eu fui sequestrado que eu vou abandonar a fé, não. Não. Olha, o rei, o chefe dos eunucos, eu não vou
tomar esse vinho e nem vou comer essa comida do rei, não. De forma alguma. Eu não vou me contaminar, porque eu aceitei um Deus fiel, um Deus honesto, sincero, digno, e não é por esse motivo que eu vou abandonar a Ele, de forma nenhuma. Eu vou resistir, eu vou passar as provações. Ora, Deus fez com que Daniel conhecesse a graça e a misericórdia diante do chefe dos eunucos. Deus fez com que Daniel fosse elogiado. Você ficou mais saudável, você ficou mais forte, você ficou mais robusto do que os que comeram todas as iguarias do rei. Você não se contaminou e está mais forte, mais fiel, mais sábio. Quantas pessoas, meus irmãos, que estão deixando a palavra de Deus e aceitando aquilo que o mundo está entregando, pastores. Está comendo manjares do mundo. Tudo quanto é porcaria que a professora empurra no colégio, ele engole. Ah, eu sou obrigado, eu estou estudando, eu tenho que fazer. Ah, eu sou obrigado, eu sou funcionário público, eu tenho que fazer. Ah, eu sou obrigado, a minha empresa exige, eu tenho que fazer. Você não tem que fazer nada. Nós vivemos num país livre, que ninguém é obrigado a fazer nada por obrigação. O nosso país é livre. Você não tem o caráter de cristão de dizer: eu não vou aceitar contaminar a minha vida cristã. Não aceito. Uma vez a professora Indiorama queria me reprovar porque eu não assistia a aula de religião. Naquela época a aula de religião era as freiras que davam aula, não era igual hoje. E a matéria é ensinar a rezar a Maria, Padre Nosso, essas coisas todas que tinha lá, e beijar a cruz, o crucifixo, tinha que fazer. Eu disse: não, eu vou lá para fora, eu não vou. Ela disse: eu vou tirar seus pontos, você vai bombar na prova. E eu fui para a oração e disse: olha, pastor, eu passei por isso e isso. E ele disse: meu filho, você não vai bombar. Eu fui uma pessoa que eu não sei o que é uma bomba, irmão. Nunca bombei na minha vida, nunca tirei nota baixa na minha vida. Deus sempre foi comigo. E quando chegou nos últimos dias, eu fui na diretora e disse: diretora, eu sou evangélico, meus pais me dizem que eu não posso assistir aula de religião, porque são das freiras, não tem nada de religião lá, só fazem isso e isso. Eu queria que a senhora me desse um trabalho para recuperar as notas, porque eu não vou participar daqui lá. Ela disse: você não vai, seu pai te disse isso? Eu disse: sim. Fala para o seu pai mandar por escrito. Ele mandou por escrito. Ela passou o trabalho, eu fiz o trabalho, eu tirei 10. Enquanto os outros faliam 7, eu tirei 10. Amém, irmãos? Eu tirei 10. Ela disse: olha, o Valmir não fez a aula de religião, mas o trabalho que ele fez foi dentro da Bíblia que eu passei para ele, e ele tirou 10. Está aqui o trabalho dele, ele está aprovado, está tranquilo. Amém, irmão? Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas você tem medo, na hora que precisa enfrentar, você não tem coragem. Está igualzinho o irmão que saiu procurando serviço de guarda. Quando ele arrumava um emprego, ele dizia: mas qual é a sua religião? Aí eu sou crente. Não, então você não pode usar uma arma, então você não serve. Eu preciso de alguém que pode usar uma arma, que é para ser guarda. E ele foi tantas portas que ele bateu, que ele desanimou. Chegou um momento que ele achou uma mansão e ele bateu a porta. Ele disse: eu preciso sim, se eu quero trabalhar, olha, preenche a ficha. Quando chegou no lugar da religião, ele colocou: eu não sei o que eu sou. Ele não colocou a sua religião, ele disse: eu não sei o que eu sou. Quando aquele homem pegou e disse: ô rapaz, eu sou evangélico, eu estou procurando uma pessoa evangélica para trabalhar na minha casa. Eu queria tanto um crente para trabalhar. Quando eu vi o senhor entrando aqui, eu pensava que o senhor era um crente, mas aqui o senhor colocou, o senhor não sabe nem o que o senhor é. Ele disse: não, mas eu sou crente. Não, diz: agora o senhor é um mentiroso. Para mim já não serve, agora o senhor é um mentiroso. O senhor não é nem um evangélico, é um mentiroso. Está entendendo, irmão? Não negue a Jesus em circunstância nenhuma. Em momento nenhum nós não podemos negar o Senhor Jesus. Você não sabe o que você é. Você é batizado, participa da ceia, tem comunhão na igreja e tem vergonha de dizer: eu sou um crente cristão em Cristo Jesus. Eu tenho comunhão com a minha igreja, pertenço à Assembleia de Deus, à Catedral de Cristo em Mozarlândia. E o meu pastor é o pastor Valmir. E você não sabe o que você é. Você não conhece a sua religião. Você não sabe quem é a sua igreja. E por causa disso você está perdendo muitos milagres, muitas bênçãos. E você precisa reconhecer ao Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, e se tiver um leão? Olha, pastor, se eu continuar orando aqui, vai jogar no leão aí, como é que faz? Vai mandar eu lá para a cova. E se tiver o leão, irmão? E se tiver o leão, obreiros?
Tinha ou não tinha um leão para Daniel? Tinha um leão, irmão. Tinha a cova. Mas mesmo assim ele orava 3 vezes ao dia. Ele não negou a sua fé. Ele era fiel. Ele era fiel. Ainda que me joguem, jogaram. Mas leão naquele dia não comeram, jejuaram. Naquele dia quem jejuou foi os leões. Daniel foi dormir na riba dos leões. Eu acredito que ele passou uma noite de sono tranquilo. E de manhã o Dário batia na porta e disse: o teu Deus te livrou, Daniel? Sim, ó rei, o meu Deus me livrou, ó rei. Então sai para fora, porque 1000 cairão do lado, 10.000 do outro lado. Somente com teus olhos olhará e verá a recompensa dos ímpios, mas o Senhor te guardará. Ele te livrará de todo mal, se você for fiel. Fidelidade nos tempos modernos. Mas tem muita gente fugindo dessa fidelidade. Lá na festinha dos funcionários, irmão, tinha uma dança. Aí a minha parceira de trabalho, senta do meu lado, pediu para mim dançar só uma valsa com ela. O que tem, irmão? É só uma valsa. Não é nada dançar, é negar a fé. É negando a fé. A dança não tem nada a ver, mas você está negando a fé. E você não é aprovado para o serviço do Senhor. Está negando a sua fé. Pastor, mas era só um copinho de cerveja sem álcool. Não tem nada a ver. Mas por enquanto a igreja não deu essa autonomia. E se você está bebendo, você está negando a fé. Está entendendo, irmão? Se faz mal, não faz, eu não tenho nada com isso. Mas não tem autonomia para isso. E se você está bebendo, está negando a fé. Porque ainda não temos essa liberdade. Se amanhã tiver, glória a Deus. Eu já coloquei pessoas de prova porque bebia Coca-Cola. E hoje eu bebo para a glória de Jesus. Mas a igreja abriu mão. Então não estou desobedecendo a Deus. Não estou desobedecendo a minha igreja. Eu aguentei enquanto era lei. Mas quando havia graça, graças a Deus por isto. Mas tem pessoa que vai por vantagem. Vantageiro. Eu quero ver o que tem, mas não sei o que tem. Tem maldade. Você está bebendo podridão, irmão. Cerveja é feito de podridão, né? É colocar as coisas para se pudrecer. É pudrificação. Para cervejar, que quer dizer para ferviar. Aquela espuma é a podridão do micose que as pessoas bebem. O diabo faz você beber amargo, ruim, e diz que está bom. E embriaga, vomita e volta a comer o vômito. Sabe por causa disso? Porque nega a fé. Mas Daniel não. Nós não vamos beber, o rei. Não vamos não. Nós não temos costume. Não, mas não faz mal, eu sei, mas não temos costume. Nós não vamos comer também esses 3 sacrificados a ídolo aí, não, rei. Porque nós não temos costume. A minha igreja, a minha religião não permite. Então o senhor me desculpa, mas eu não vou me contaminar. Só por um dia, por uma festinha, por um prazer. Não, rei, eu não vou. Está entendendo, irmão? Fidelidade. Você tem sido fiel? Você tem sido sincero diante de Deus? Porque é muito fácil a gente negar a fé por qualquer coisinha. É muito fácil a gente negar a fé por qualquer substância. Desliga esse negócio aí, irmão. Amém, irmãos? E muitas das vezes nós não entendemos. Eu pensei que não fazia mal. Não, mal não faz. Mas você negou a sua fé. Você abandonou Jesus por causa de uma porcariazinha à toa. Então nós temos que ter cuidado. Para que a gente não entre em condenação. Aí vem os seus amigos, e os seus amigos aí, vamos ver Daniel capítulo 3, versículo 17, 3 e 17, vamos ler os 2 e o 18 junto. Daniel 3 e 17, olha o que diz aí a palavra de Deus. Os seus amigos. Daniel capítulo 3, versículo 17 e 18. Os amigos que aprenderam com Daniel. E eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Oh, meu Deus. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Você quer fidelidade maior do que essa, irmão? Olha, irmão, é um projeto dizer, se você não adorar, vai morrer. A fornalha está lá acesa, você está passando de frente à fornalha. Está aí a fornalha acesa, vai morrer.
O que me admira, irmão, que hoje a gente peca sem ter nada nos obrigando. Peca de livre, espontânea vontade. Eles tinham uma fornalha aquecida e vai aquecer ainda 7 vezes mais. Ou você vai prostrar e adorar a estalta, ou vai ser lançado na fornalha. Tem gente que não expressa nem isso, né, irmão? Se você não fizer, eu te mando embora do serviço. Não, o que é isso? Eu vou fazer, patrão. Não manda embora não, eu preciso desse emprego. Você precisava era de honestidade diante de Deus. Você precisava era de fidelidade diante de Deus. De honestidade. Irmãos, o pastor dessa igreja videira, pastor Antônio Sabino, trabalhou comigo na Cachego, nos anos 89, 87, por aí, quando a Cachego ainda existia. Nós trabalhamos junto. E naquele dia, teve uma festança. Nem eu, nem ele, nem o Mão Divino, nós não fomos. E era o dia de entregar a cesta do Natal para aqueles funcionários. E nós não ia, porque era dança. Sidney Magal estava cantando lá, ia ser aquela festança. Nós não foi, o pastor não aceitava naquela época, não ia mesmo. Se fosse, era podado da igreja, não tinha como. E nós não foi. Até que às vezes vontade a gente tinha, não é porque era santo não. A gente tinha vontade. Mas se fosse, acabou a comunhão, não tinha. E a gente valorizava a fé da gente. E nós não foi. Não foi. Eles não mandou embora, mas deu um balão de 15 dias para nós. Perdemos tudo, cesta básica, feriado, perdemos tudo que tinha. Ficamos só com o salarinho. Amém. Passou uns dias, o camarada foi criticar o irmão Antônio e disse: olha, não me preocupe, não se me mandar embora, mas fazer esse tipo de coisa eu não faço, eu sou fiel a Deus, rapaz. Eu não me envolvo com essas coisas. Eu falei: não, então você já está mandado embora. Eu falei: tudo bem. Ele passou lá e acertou. Acertou, o acerto dele, irmão, ele era eletricista. Deu para ele montar uma loja de eletricista, irmão. Ele montou, comprou as ferramentas, tudo. Daí a poucos dias, como a Caché conhecia ele, passou a ajustar o serviço dele particular. Ele ganhava 4 vezes mais do que ele era funcionário. Entende, irmão? Mas ele não pecou e Deus dobrou a vida dele. Hoje, olha o tamanho da igreja que está aí. Olha o tamanho do rebanho dele. Ele já faleceu, ele já foi, mas a obra continua. Mas tem muita gente que não dá conta. Ah não, é o patrão que pediu, o patrão pediu só para me sentir o cheiro do perfume que eu passei aqui no perfuso, o cheiro do shampoo aqui do meu cabelo. O patrão achou tão cheiroso. O patrão está cheirando o seu cabelo, irmã? O patrão está cheirando, jovem, o seu cabelo? Está cheirando o seu perfume? O sangue de Jesus te repreenda. Diga: o sangue de Jesus te repreenda. Se o senhor quer perfume, o senhor vai comprar. Aqui no meu corpo você não vai cheirar, não sou vitrina. Se mandar embora, vá em paz. Deus tem algo melhor para você lá na frente. Mas ser fiel nos tempos modernos, ser sincero, ser honesto diante da obra de Deus. Ser sincero, honesto, ser fiel, E nós temos que ser assim, irmãos. Amém? Então Sadraque e Mesaque foi lançado. Deus não tira não, a prova vem mesmo. Deus não tirou não, Deus podia ter honrado eles, Não vou deixar não, esses meninos foram muito fiel, eles aguentou a balançada do rei firme, eu não vou deixar jogar eles lá dentro. Não, Deus disse para jogar. Mas não é do Senhor, meu Deus, é meu, esses 3 jovens é meu, mas joga eles lá dentro. É através de fiel que eu opero, é através dos fiéis que eu faço milagre. Joga lá dentro. Jogou, eles começou a passear. E o pior, irmão, que apareceu um quarto para ficar do lado deles, Apareceu um quarto. É o único lugar na Bíblia que fala chapéu. Nem o chapéu da cabeça deles cheirava fumaça. Amém, irmãos? Mas tem muita gente que não dá conta de ser fiel, não dá conta de ser honesto, não dá conta de ser sincero. Nós precisamos de fidelidade, nós precisamos de honestidade. Ei, relógio, aguenta aí, eu já estou chegando ao final. Vamos para Atos capítulo 6, versículo de número 8. Outro fiel, Estevão. Foram ou não foram, irmãos, obreiro? Estevão era fiel. Olha aí, lê aí, irmão. Ora, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém, irmão? Cheio de graça e poder, prodígio, fazia sinais. Pastor Edilson, não está dizendo que fazia cura, não está dizendo que fazia milagre, fazia sinais entre o povo. Irmão, isto aqui é maravilha.
Tem crente que fala, Deus vai operar hoje através do caim de rosa, sinais. Deus vai operar hoje através do copo de água, sinais. Estevão fazia sinais. E o sacerdote ficava virado, indignado, e chamou Estevão. Quem é você, rapaz? Está fazendo esses sinais e maravilhas aí. Eu sou o servo de Deus, escolhido pelo Senhor Jesus Cristo, batizado das águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, separado para diácono, enviado para pregar a palavra de Deus, e conheço os 10 mandamentos de capa a capa. Eu vou ditar para o Senhor. E começou a falar, não matará, não roubará, não fazer, e ditou os mandamentos, ditou a lei. E o sacerdote disse, eu não sabia disso tudo. Pois eu sei, sacerdote. E digo uma coisa, se vocês não se arrepender, vão passar uma privação muito grande, porque o nosso Deus, Ele brilha. Mata esse menino, rapaz. Mata esse rapazinho logo. Apedreja ele. Vai tirar a nossa posição. Vai tirar a nossa função. Dá um jeito nele. Levaram Estevão para o ar aberto e começaram a apedrejar. Mas precisa de assinatura de alguém. Alguém tem que assinar. Cadê o promotor? É o Saulo. O Saulo de Tarso, ele é o promotor. Leva lá, diga que o sacerdote pediu para o Saulo assinar. E a Bíblia diz que Saulo assinou a sentença de morte de Estevão. E lá no início nós mostramos Paulo dizendo, eu era perdido, eu era irresponsável, e Deus me escolheu. Está entendendo, irmão? Tem um preço a pagar. Mas Deus escolheu. Mas não livrou Estevão de morrer. Mas uma coisa Estevão disse, ei! Está com a cabeça quebrada, esbagaçada, o corpo arrebentado, sangue saindo por ouvido, nariz, boca, todo. A Bíblia diz que levanta um pouquinho a cabeça e diz, eis que eu vejo os céus abertos. Eu estou vendo Jesus à destra de Deus, à direita de Deus. Eu estou vendo Ele, e Ele está de braços abertos dizendo, Estevão, meu filho, vem para cá. Eu vou te dar cobertura aqui, Estevão. Pode vir, meu filho. Merece um glória a Deus, irmão? Merece uma salva de palma, irmão? Desperta, tu que dorme. Foi o único homem que disse, eu estou vendo o céu aberto. Eu estou vendo Jesus sentado à direita de Deus Pai. Foi o único. E Jesus disse, vem, Estevão. E ele foi. Fidelidade. Em tempos modernos, Estevão fazia sinais. Não é qualquer um que faz sinais, não, irmão. É poucos que tiveram o privilégio de fazer sinais. Estevão, Pedro, os sinais de Pedro era a sombra de Pedro curava com os sinais de maravilha. Tem muitos homens de Deus aí que Deus usa para fazer sinais maravilhosos, de prodígio. O carro parou, a moto parou, eu ia morrer, mas Deus teve misericórdia. Irmão Carlinhos disse que ia morrendo e clamou o sangue de Jesus, e o carro parou. Sinais. Deus faz sinais. Mas tem muita gente que não percebe isto. Isso tem que ser fiel para que Deus opere milagre na sua vida, sinais e maravilha na sua vida. Estevão também era homem cheio do Espírito Santo, né? Atos capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz que separa aí o homem cheio do Espírito Santo. Ele foi achado um homem cheio do Espírito Santo. Não é esses crentes que ficam lá fora da igreja, eu vou um pouquinho, mas o culto não termina, eu tenho que ir lá fora beber água, eu vou para dentro, eu vou lá fora, não sei se eu fico aqui, se eu vou para a igreja de cima ou na igreja de baixo, aonde tem um cantor. Não, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Ele esperava a hora certa, na posição certa, aguardando. Separa para mim as 7 varão, homem cheio do Espírito Santo. Achou aí, irmão? 6 e 10, lê para nós. Atos 6 e 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falavam. Vê isso, irmão. Não podia resistir à sabedoria e o Espírito com que falava. Por quê? Quando ele foi separado entre os diáconos, falou, era um homem cheio de Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz, recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser minha testemunha. Estevão era essa testemunha. Ele era o homem da virtude do Espírito Santo. Amém, irmãos? Tiago capítulo 3, versículos 17. Sabedoria. Homem de Deus, mulher de Deus, servos e servas de Deus, você precisa pedir Deus sabedoria. Tiago diz, Tiago 3 e 17, capítulo 3, verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável,
cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Meu Deus do céu, que coisa gostosa. Hã? A sabedoria que vem do alto, primeiramente ela é pura. Ei, igreja, olha aqui, ó. A sabedoria de Deus é pura, né? Depois é pacífica, moderada, tratada, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Meu Deus, é tão bom buscar do alto a sabedoria, buscar a graça de Deus, o conhecimento de Deus. Irmão, lembra-me Judas, né? Judas só tem um capítulo, né? Versículo 3, Judas 1 e 3, olha Judas confirmando isso aí, né? Judas afirma que a fé e o amor tem que ser verdadeiro, não adianta vir com falsidade também não, irmão. Judas 1 e 3. Isso. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Oh, glória a Deus. Tive a necessidade de escrever a vocês a guardar a fé, de guardar. Isso aqui foi dado uma vez aos santos. Aí tem irmão dizendo, não estou tendo muita fé. Irmão, uma vez que o Senhor confia em você, Ele te dá fé. Aí você precisa orar para Deus acrescentar. Uma vez que você recebe a Jesus, você tem fé. Aí você precisa orar para acrescentar. A fé ela vai progredindo. É como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujo fruto não cai, mas dá ali o fruto. As folhas não caem, mas dá o fruto na estação própria. Fé, ela cresce, de maneira que a fé vem pelo ouvir. Aí eu começo a distribuir, vai distribuindo fé, vai distribuindo para um, para outro e para outro. E todo aquele que alimenta daquela fé, passa a testificar da fé. E eu ouvi o irmão falando, e hoje eu já sinto essa mesma fé na minha vida, porque ela veio pelo ouvir. E Judas disse, olha amados, vocês precisam acreditar, confiar, que a mesma fé com que vocês aceitou, ela está querendo germinar, ela está querendo crescer, dá liberdade, amém irmãos, Finalmente, o que é que está perguntando no ar? O que nós disse que o tema de hoje era, irmão? Fidelidade em tempos modernos. Está no ar. Você tem fé nesses últimos dias, irmão? Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Em tempos modernos, ainda tem alguém que tem fé? Fica no ar essa pergunta. Fiel é lealdade a Deus. Você é leal a Deus? Responda você mesmo. Fiel é ser constante na obra de Deus. Você é constante nos cultos, nos trabalhos, na obra. Fiel é ser íntegro de caráter. Ninguém vai lhe apontar o dedo, dizer que você roubou, matou, fez coisa alguma, adulterou, ou mexeu com A ou com B. Tem um caráter com responsabilidade. Ser fiel é desafiar, estar lançando fora toda a falsidade e transparecer uma lealdade de sinceridade. É ser escolhido para exercer função na obra do Senhor Jesus Cristo. É demonstrar lealdade, companheirismo, fidelidade. É não rejeitar a obra de Deus quando for chamado, vocacionado. Os fiéis oravam unidos no cenáculo ao Senhor, até que do alto veio fogo e encheu a casa toda. Amém, irmão? Concluindo, Deus procura o que, irmãos? Vamos ver? Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Os meus olhos procura fiéis na terra. Pode ler, irmão. 101, verso 6. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Amém? Mateus 24, 45. Você viu que os olhos do Senhor procura fiéis, mas os que andam comigo, esse serve, irmão, para trabalhar na obra de Deus. Como que nós vamos escolher uma pessoa que não vem na igreja? Como que nós vamos escolher uma pessoa que não quer fazer a obra, que não quer estar no culto, que não quer ouvir a palavra, que não quer aprender? Não, irmão, os olhos do Senhor estão procurando fiéis. Desde os dias de Noé, olhei do céu à terra e não achei ninguém, nem um justo,
Agora o Senhor não está procurando mais justo, o Senhor está procurando pessoas fiéis na terra. Vamos ver Mateus 24, o Senhor procura agora servos fiéis. Quer servir? Tem que ser fiel, vamos ver? 24, 35. Isso, Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constitui sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Quem é, pois, o servo fiel, prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento ao tempo? Quem é, obreiros, os servos fiéis? Somos nós, que o Senhor separou para ser líder dos presbíteros, dar sustento aos presbíteros, dar sustento aos evangelistas, dar sustento aos diáconos, ao encontro de casal, ao líder de senhora, ao líder de criança, ao líder de jovem. Quem é os servos fiéis? São vocês que o Senhor escolheu. Vamos caminhar? Deus procura líder, ou ministro, ou obreiros fiéis. 2 Timóteo capítulo 2, verso 2. E o que de mim ouviste, de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. O que de mim ouviu, irmão? O que de mim ouviu? Procuramos homens fiéis, que seja idôneo, não é idade não, idôneo, maduro na fé, responsável, digno, sincero, para poder ensinar aos outros. Deus escolheu vocês, homens idôneos, sinceros, honestos, na frente do ponto de culto, na frente da congregação, cada um colocando pessoas honestas, sinceras, fiéis, para ensinar aos outros. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Os olhos do Senhor estão procurando servos fiéis. Os olhos do Senhor estão procurando lideranças fiéis. Atitude para manter fiel nesse tempo de hoje. Efésios 6 e 18. Ora, Deus em todo tempo. Se você não orar, você não consegue alcançar a fidelidade. 6 e 18, Efésios. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Guardando a palavra, guardando a palavra, mantendo a palavra. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Fiéis, escondi a tua palavra, está aqui guardado. Eu preciso do versículo, está aqui guardado. Você vê no Salmo 119, versículo 33. Ensina-me, Senhor, a caminhar os teus estatutos, a guardar os teus estatutos, e a tua lei. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, observarei a tua lei de todo o meu coração. Ensina-me a guardar, dá-me entendimento, dá-me sabedoria, e eu guardarei. Mas a gente está mais preocupado hoje com o celular, com as notícias do dia a dia, do que com a palavra de Deus, com a notícia do diário, com a notícia da televisão, do zap, em tempo moderno dá para ser fiel, irmão? Está aqui a palavra de Deus. Santificação, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 3, deixa que eu leio. Porque esta é a vontade de Deus, que a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Preocupado demais com a vida dos outros, preocupado demais com os problemas dos outros, e esqueceu da sua própria vida. Muita gente querendo tirar o arqueiro, o cisco, do olho do outro, e esqueceu do seu próprio olho. Colocamos de pé. Que Deus o abençoe. Em tempos modernos, dá para ser fiel? Resolva essa questão entre você e Deus. Analisa a palavra de Deus. Se você for querer ver esse estudo, é só você entrar em Catedral de Cristo, Pastor Valmir Borges. Você vai encontrar esse estudo lá. Amém, irmãos? E tantos outros, hoje nós temos tantos estudos que estão lá. E você precisa ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém?